O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver num deserto, um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do dia de hoje, irmãos e irmãs, nos fala do perdão, da misericórdia de Deus, dessa nova chance, dessa nova oportunidade que Ele dá para nós, depois que nós caímos no pecado, depois que nós praticamos o mal. Ele de novo volta a se aproximar de nós, nos convidando a mudar o nosso coração, a purificar o nosso coração, para poder experimentar essa bondade dele que dura para sempre, e essa bondade que vem a nós nessa forma especial, na forma da misericórdia, que é a forma do amor quando se manifesta mais forte do que o mal, do que o pecado. Porque quando Deus nos perdoa, e essa é a experiência de toda pessoa perdoada, Ele não só nos restitui aquilo que o pecado nos fez perder, mas Ele ainda dá muito mais, quase como nos recompensa por termos voltado para Ele. Deus não precisa de nós, mas Ele nos ama tanto que Ele se comporta como necessitado do nosso amor, e agradece o nosso amor, agradece a nossa volta para Ele, derramando mais graças mais abundantes na nossa vida, cada vez que a gente se reconcilia com Ele. E essa é a experiência do pecador, daquele que se reconhece pecador. Aqui, quando Jesus termina esse bonito elogio de João Batista, que pregava justamente a conversão, procurar nos purificar de toda a maldade, para nos preparar para aquele que havia de vir, que é Cristo. Depois de todo esse elogio, existe esse comentário de Lucas. Até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Até mesmo esses que eram considerados pelo povo os maiores pecadores, porque tiravam o dinheiro do povo para dar para as autoridades do Império Romano, do qual eles eram empregados, e assim como uma espécie de traição ao povo. E continua Lucas: mas os fariseus
e os mestres da lei. Quem eram os fariseus? O farisaísmo era um movimento de espiritualidade dentro do judaísmo, que procurava ser o mais fiel possível à lei, até nos mínimos detalhes. E um movimento muito importante de espiritualidade que existia, escuta da lei de Deus, da palavra de Deus, e a procura de observar ela até nos mínimos detalhes. Mas, como Jesus evidencia, essa busca de observar a vontade de Deus em tudo, ela, no fundo, o centro dela não era Deus, mas era o próprio eu, que assim se tornava um eu vaidoso, orgulhoso, arrogante, prepotente, contente com as suas próprias obras, contente com as suas orações, se considerando merecedor dos dons de Deus e se colocando diante de Deus quase como um credor, para que Deus recompense por tanta virtude, por tanta obediência, por tantas boas obras. E essa postura interior de orgulho ficava desmascarada no trato que o fariseu dava para o próximo, julgando o próximo, diminuindo o próximo, falando do próximo sem misericórdia, se colocando como melhor que os outros, se tornando juiz dos irmãos. Então, ali fica manifesto, fica claro o fingimento por trás da postura de religião, de piedade, de temor de Deus. No fundo, o que existia era muita vaidade, muita autocomplacência, quer dizer, estar contente de si mesmo e se considerar melhor que todos. Então, claro, para aquele que se considera melhor que todos, como é que ele vai descer nas mesmas águas do Jordão, nas quais os grandes pecadores foram mergulhados? Esse fariseu é aquele que diz: eu não sou como os outros, eu não sou como esses pecadores. Então, não aceita a conversão porque se considera suficientemente justo, suficientemente bom, suficientemente convertido. E também, junto dos fariseus, os mestres da lei, quer dizer, aqueles que estudavam a fundo a Bíblia, como era conhecida na época, que era só o Antigo Testamento, mas sabiam os textos da lei antiga de memória, e também conheciam as diversas interpretações. Então, eram grandes biblistas, eram grandes estudiosos da Bíblia, conheciam a Bíblia, talvez tirando o Novo Testamento, é claro, conheciam ela muito melhor do que qualquer um de nós. Quem de nós pode recitar todo o livro do Gênesis de memória? Mas isso era um requisito para quem queria ser um doutor da lei, para quem queria ser um discípulo de um doutor da lei. Então, tinham uma enorme ciência, um enorme conhecimento, mas a religião deles ficava na teoria. Era uma religião intelectual. É muito bom a gente crescer na fé, é muito bom a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da Bíblia. Por isso que existem as homilias que explicam a Bíblia, por isso existem os círculos bíblicos.
que são tão importantes, para as nossas comunidades. É por isso que existem os cursos de Bíblia, de teologia. Mas ali a gente deve sempre cuidar, porque a palavra de Deus se fez carne. Esse é o mistério que nós vamos celebrar no Natal. A palavra que se faz carne. Portanto, a palavra se encarna. E Cristo vem nos dar não mais palavras escritas na pedra, como fez com Moisés, mas o seu próprio Filho, a sua palavra viva, encarnada, que nos dá a vida, que nos faz compartilhar com Ele a sua própria vida, a vida divina. Então, a nossa vida cristã é muito mais do que um conhecimento intelectual. Claro que o conhecimento intelectual é muito útil, ajuda muito a gente a aprofundar na fé. Mas quantas vezes a gente encontra pessoas até mesmo que não sabem ler nem escrever, como tem uma expressão na Bahia que diz a pessoa analfabeta que não faz nem a letra O com o copo, o copo está molhado, no fundo faz a letra O, nem sequer essa pessoa consegue fazer, de tão analfabeta. E mostra um conhecimento das coisas de Deus profundo. Por quê? Porque não tem a letra, não tem o estudo, mas tem a vida. E se abre a vida divina dentro dela e dali tira uma riqueza inesgotável, Pessoas que se tornam um poço profundo de sabedoria, E aqui eu lembro, existem exemplos até importantes na história da Igreja dos Santos, Santa Catarina de Sena, que é ao mesmo tempo analfabeta e doutora da Igreja. Porque ditava as suas revelações, as suas reflexões, as suas cartas, ditava, os outros que sabiam escrever, escreviam, e assim a gente ficou com o registro da doutrina espiritual de Santa Catarina de Sena, que é tão profunda. De onde essa mulher aprendeu tudo isso? Não foi em nenhuma universidade, não foi em nenhum curso bíblico, não foi nada, foi a vida divina dentro dela, o Espírito Santo iluminando, esclarecendo. Então, também os doutores da lei, no seu intelectualismo, na sua teoria, não desceram na água do Jordão, não entenderam que era preciso fazer um gesto concreto, encarnado, para se preparar para a vinda da palavra feita carne. E preferiram a palavra na pedra, a palavra no papel, do que a palavra escrita na carne, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus a graça de não cair em nenhum desses dois erros, nem na hipocrisia religiosa, nem no intelectualismo isolado da vida, para que a gente possa passar por João Batista, acolher a misericórdia de Deus, nos abrir ao perdão dele, e assim preparar o nosso coração para Cristo que vai nos trazer o reino. Cristo diz: de todos os homens nascidos de mulher, o maior é João Batista, mas o menor já no reino, quer dizer, compartilhando a vida divina que o Filho dá, é maior do que ele. E nós somos esses que somos cidadãos do reino de Deus. Peçamos nessa Eucaristia a graça de viver como cidadãos de Deus, acolhendo a misericórdia do Pai e acolhendo a vida divina em nós.